Meus irmãos, eu estou tão animado, por tudo que nós estamos vendo o Senhor fazer no nosso meio, que eu estou assim, elétrico. E hoje nós vamos começar uma nova série. É a nossa primeira série de mensagens de 2019. Vamos começar uma jornada sobre a arte de viver. Nós vamos começar uma jornada sobre uma série que nós decidimos junto com a liderança desta igreja, colocar o nome de inteligência espiritual. E eu comecei a pensar sobre este tema quando eu estava de férias, na praia com minha esposa, minhas filhas, tomando uma aguinha de coco, olhando a água do mar indo e vindo. E então eu peguei o livro que a Fernanda estava lendo, ela estava lendo um livro, eu peguei o livro, abri e li ali o primeiro capítulo, mas quando eu cheguei num pedaço, pumba, deu uma luz, e eu falei, este texto bíblico vai ser a base da nossa primeira jornada que começa hoje, mas que encerra só na metade do mês de julho. É uma jornada longa sobre os princípios da inteligência divina, sobre os princípios de Deus para nos ajudar a termos uma vida plena. Então chamamos de inteligência espiritual, e o título da mensagem de hoje é sobre o fruto do Espírito. E quando nós pensamos sobre a arte de viver, não é difícil você imaginar a si mesmo no seu contexto de vida. Então imagine você no seu ambiente familiar, imagine-se em uma forma harmônica, plenamente harmônica de vida. Agora, se você imagina um mundo ideal e confronta com o seu mundo real, provavelmente você vai concordar comigo que no ambiente, por exemplo, familiar, às vezes há gritarias desnecessárias, às vezes há brigas desnecessárias, às vezes há todo tipo de conflito e desarmonia. Se você pensa no seu ambiente profissional, você há de concordar comigo que muitas vezes nossos superiores são abusivos na forma de lidar, e você mesmo, ao ser confrontado, ao ser se sentindo constrangido com aquela situação, com aquele possível assédio, você mesmo deseja revidar com raiva, deseja revidar com palavras, você alimenta fofocas, você alimenta todo tipo de situações adversas e conflituosas, seja no nosso ambiente pessoal, familiar, no ambiente profissional, seja quando você está sozinho no seu carro e você está extremamente estressado e aquela pessoa te fecha e você então não consegue controlar o ímpeto da raiva e você solta aquele palavrão. Alguém aqui faz isso ou não? Johnny, você é um pecador mesmo. Só o Johnny, fica em pé aí, Johnny. Aí, ó, o Johnny, só. A verdade é que controlar esses impulsos não é nada fácil. E para ilustrar essa situação, eu trouxe a cena de um filme interessante que mostra uma situação conflituosa no lar. Então vamos apagar as luzes e assistir. Vai ser até mais ou menos 2 minutos e 30, tá? Eu vou avisar quando for para parar. Vamos lá. Bom, você há de concordar comigo que viver não é fácil e que a arte de viver não é fácil. Por muito, nós começamos já a pensar o seguinte, que você não aprende a viver e a viver a vida que Deus quer que você viva, por exemplo, apenas lendo livros.
Não basta ser bom na teoria, o difícil mesmo é ser bom na prática, né? Não basta sermos bons estudiosos, nós temos que viver da forma plena que Deus deseja que nós vivamos. Isso em todas as circunstâncias da vida. Aquele exemplo do filme é um exemplo, talvez você já tenha vivido algo semelhante, talvez você já tenha se separado por algo semelhante. Mas, recentemente, na verdade não muito recentemente, desde a década de 90, surgiu um conceito muito importante, que hoje em dia passou a ser quase que um mantra. Todo mundo hoje fala sobre um conceito chamado inteligência emocional. Você já ouviu esse conceito? Você já deve ter feito algum curso sobre isso, já deve ter lido algum livro sobre isso. Você deve ter um coaching que te ajuda a desenvolver a sua inteligência emocional. A inteligência emocional, o pai deste conceito, desta tese que revolucionou o mundo, foi Daniel Goleman. Ele é um doutor, era professor, pelo menos quando escreveu o livro, era professor de Harvard. Eu não sei se ele ainda é professor em Harvard, mas ele trabalha como um jornalista também, fazendo publicações, escreveu muitos outros livros. Mas Daniel Goleman descobriu algo muito importante e que nós conhecemos, que ele falou o seguinte: olha, para você ser bem-sucedido, você não precisa só ter um bom currículo. O bom currículo que você tem vai, quando muito, te ajudar a ter um bom emprego, a conquistar uma boa posição, mas o seu currículo não vai permitir que você seja promovido, por exemplo, que você assuma outras posições. Ele pode abrir uma porta para você, mas ele não necessariamente te faz alçar voos maiores. Porque o que faz alçar voos maiores é a capacidade com que você lida com as pessoas, consigo mesmo, é a sua capacidade interpessoal, a sua capacidade de conhecer-se a si mesmo, de conhecer suas emoções, de ter domínio próprio, de ter autocontrole, de ter uma série de elementos que estão mais relacionados àquilo que ele definiu como inteligência emocional. E fazendo pesquisas, os pesquisadores dessa área dizem o seguinte: olha, talvez o seu currículo seja responsável por 30% do seu sucesso. Os outros 70% do seu sucesso estão relacionados com esse aspecto da vida chamado aprender a lidar com as emoções. E Goleman, na teoria dele, ele disse que existem 5 áreas de habilidade. Eu não vou ensinar sobre elas, mas é apenas para te dar a curiosidade da leitura. Eu estou concluindo a leitura desse livro. E ele fala o seguinte sobre a capacidade de se conhecer, a capacidade de controlar as suas emoções. Então você conhece, você percebe a sua raiva, e então você tem a capacidade de controlar o ímpeto da raiva, controlar a sua fala, controlar a sua língua, controlar a porta que você bate na cara da sua mãe, na cara do seu pai, a capacidade de você se controlar. Então você conhece a sua emoção e você tem a capacidade de se controlar. A capacidade de você se automotivar. Então você não precisa de nada externo para se sentir motivado. Você sabe quem é você sabe qual é o seu propósito, a sua missão, e você tem a capacidade de se conhecer, de controlar suas emoções e de se automotivar. Essas 3 primeiras habilidades falam de como você age consigo mesmo. A 4ª e a 5ª habilidade é como você se relaciona com o mundo. Ele diz: pessoas bem-sucedidas, elas têm uma coisa chamada empatia. Elas sabem se colocar no lugar do outro, sabem conhecer, discernir as emoções que estão no outro.
e sabendo discernir as emoções do outro, você tem uma habilidade interpessoal para saber administrar as situações da vida. Essa é a tese, de forma simplificada, a tese de Goleman. E qual é, pastor, por que você está trazendo isso para nós? Sabe por quê? Porque o que eu tenho visto é que as pessoas tentam aprender estas coisas com o seu próprio esforço, e eles vão ao curso de inteligência emocional do coaching X, vão no curso de inteligência emocional do coach Y, saem de lá animados, fazem uma terapia, fazem isso, saem animados, mas o ânimo dura um mês, o ânimo às vezes dura 2 semanas, o ânimo dura 3 semanas, e aquilo não gera uma mudança consistente, uma mudança duradoura. Eu quero dizer para vocês que tudo isso que Goleman acha que inventou, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, já havia ensinado isso, quando ele disse, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ele diz: existe o fruto do Espírito, o Espírito produz um fruto na nossa vida, que esse fruto, ele tem algumas características. A primeira característica é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, o autocontrole. E contra estas coisas não há lei. E a jornada que nós vamos iniciar hoje, ela diz o seguinte: aquilo que você tenta fazer e resolver, e os conflitos internos que você tem, você só vai ser de fato capaz de superá-los com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Só Ele vai te dar a capacidade do domínio próprio. Só Ele vai te dar a capacidade de amar de forma altruísta. Só Ele vai te dar a capacidade de você ser paciente com o outro. Esta é então a nossa tese, e esta é então a nossa série, uma série sobre inteligência, não a emocional, mas sobre inteligência espiritual. A inteligência que nós adquirimos quando desenvolvemos a nossa espiritualidade, quando entendemos que é só o Espírito quem é capaz de nos ajudar a amar a Deus acima de todas as coisas, a amar o meu próximo, a amar aqueles que se aparecem comigo e aqueles que são diferentes de mim, amar pessoas não amáveis. Somente Deus vai te ajudar a amar, até mesmo, como Jesus nos ensinou, amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Isso não é natural, não é da nossa natureza, não faz parte da natureza humana. Somente alguém dirigido pelo Espírito de Deus é capaz de amar como Jesus amou. E não somente isso, o Espírito gera em nós alegria. O maior problema do nosso tempo se chama depressão, é uma epidemia. O fruto do Espírito é a solução para a depressão. O fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é contentamento. O fruto do Espírito te faz entender que na vida ter momentos de tristeza são necessários para o nosso desenvolvimento, mas a alegria que a gente sente no coração independe das circunstâncias, porque ela envolve uma paz, um estado de consciência da presença e do seu relacionamento com Deus, e você se sente contente. O Espírito Santo é a solução para a depressão também, eu creio nisso. O fruto do Espírito é paz. No mundo bélico, no mundo conflituoso,
num mundo onde pais brigam com os filhos, e filhos brigam com os pais, e maridos brigam com esposas, esposas brigam com seus maridos, país briga contra país, e no mundo armado, no mundo bélico, no mundo onde as pessoas estão irritadas, o apóstolo Paulo diz: existe um fruto que é desenvolvido pelo Espírito Santo, e este fruto produz em você paz. Ele produz paz na sua vida. Ele também produz paciência. Paciência não é só você ser uma pessoa paciente em relação aos seus projetos de vida, mas a capacidade de ser paciente com o próximo. Outra tradução da Bíblia traduz paciência como longanimidade, ter longo ânimo, ter a disposição de suportar as falhas do outro. O termo, o grego, é aplicado quando Deus fala que Ele é paciente para conosco, mesmo sabendo que nós somos falhos. Ele não nos vê com a nossa miserabilidade, Ele não nos vê com os óculos da nossa falha. Ele é paciente conosco. E assim nós devemos ser com o próximo. E o texto diz que o Espírito gera amabilidade. Amabilidade na forma de falar, gentileza em outra tradução, educação, se você quiser traduzir para um termo mais fácil de entendimento. O Espírito gera em você, faz de você uma pessoa educada, uma pessoa que respeita os mais velhos, uma pessoa que respeita autoridades, uma pessoa que respeita os seus subordinados, que trata com respeito, que trata com harmonia, amabilidade. O Espírito produz em você bondade, e a bondade tem a ver com atos de generosidade. Quando você se doa, quando você é generoso, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista do seu tempo, do ponto de vista dos seus dons. Quando você se doa, você está sendo bondoso com o próximo. Quando você doa o seu tempo, quando você doa a sua vida, quando você doa todas estas coisas, o Espírito gera em você fidelidade. Vivemos numa crise de fidelidade, vivemos num tempo onde a corrupção parece ser o novo normal, vivemos num tempo onde mentir parece ser natural, mas o Espírito gera em nós fidelidade, fidelidade com princípios, fidelidade com Deus, fidelidade com nossos valores. O fruto do Espírito também é mansidão, é ser amável como Jesus foi. O fruto do Espírito é controle, domínio próprio. Pastor, qual é a ideia desta série? Nós vamos navegar nos próximos domingos por cada um destes itens. Vamos aprofundar o aspecto do que é amar, de como ser alegre no Senhor, de como buscar paz interior e com o próximo e com Deus, de como desenvolver paciência no falar, no trato, amabilidade, bondade, de como desenvolver a sua fidelidade, de como ser manso, de como ter domínio próprio. E quando você então entender que estas características são na verdade características escritas já nos primeiros anos deste século, escritos sobre no ambiente da espiritualidade, você vai entender o seguinte, que inteligência emocional, aquilo que nós buscamos tanto com o nosso próprio esforço, vai ser muito mais fácil quando você tiver a ajuda do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode te ajudar a ser e a fazer aquilo que você sozinho não consegue ser e fazer. Só o Espírito Santo de Deus
pode te ajudar a ter um estilo de vida que realmente glorifique Ele em todos os sentidos. Só o Espírito pode produzir em nós as características que precisamos para viver. Só o Espírito pode fazer isso. E aí então nós perguntamos, como isso se dá? Como isso acontece? Qual é o primeiro passo dessa jornada? E o primeiro passo desta jornada, nós podemos ilustrar em uma história que vocês devem conhecer, que quando Jesus estava aqui entre nós, Ele estava então ensinando, e diz que aproximou-se dele um fariseu, um dos mestres da lei, chamado Nicodemos. E Nicodemos, em João capítulo 3, Nicodemos se aproxima de Jesus e faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta de Nicodemos é: Senhor, como eu faço para fazer parte do reino de Deus? Como eu faço para fazer parte do reino de Deus? E Jesus responde, o texto está aí projetado para vocês, em João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode, perguntou Nicodemos, um homem velho nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Acaso ele pode voltar para o ventre da mãe e nascer novamente? E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se esta pessoa não nascer da água e não nascer do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito é quem dá à luz a vida espiritual. Como iniciamos a nossa jornada? Iniciamos a nossa jornada pedindo a Deus que nos dê um novo coração. Porque o que é nascido do homem é homem, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo de Deus é uma nova criatura. O que é nascido do Espírito, as coisas velhas ficam para trás, Deus faz novo na sua vida. Deus te dá uma página branca para você recomeçar. O Senhor te dá um novo início. O Senhor te dá uma nova história para construir. O Senhor te dá um novo recomeço. E este novo recomeço nós temos que buscar sempre na nossa vida. Pastor, eu já fiz isso uma vez na minha vida, lá atrás. Sim, glória a Deus. Mas pode ser que você tenha se perdido neste caminho. Pode ser que você tenha se desviado deste caminho. Pode ser que você não está sentindo aquilo que nós chamamos de primeiro amor. Aquilo que nós chamamos daquele amor quando você tem o seu primeiro encontro com Deus. Então hoje é o dia de nós nos reaproximarmos de Deus. Hoje é o dia de nós dizermos: Senhor, eu quero recomeçar a minha história contigo. Senhor, eu quero que o teu Espírito habite dentro de mim, porque somente o Espírito dá a luz a uma vida espiritual, e somente quando nós ingressamos na vida espiritual é que o Espírito é capaz de produzir em nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Somente quando o Espírito habita em nós, Ele dá a luz à vida espiritual, e nós podemos começar esta jornada espiritual em busca da nossa espiritualidade, em busca daquelas características que nós tanto desejamos. Meus irmãos, seria tão bom que você entendesse. Jesus, quando Ele veio a este mundo, diz: e o verbo de Deus, o verbo que estava no princípio, o verbo que criou todas as coisas, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de glória, cheio de verdade. Nós vimos a imagem de Deus, nós vimos a glória de Deus, e o verbo virou homem e habitou entre nós, e Ele veio para o que era seus,
Mas a palavra de Deus diz que os seus não o reconheceram, os seus não creram nele, os seus não lhe deram valor. Antes eles o mataram, antes eles o crucificaram, antes eles o desprezaram. Mas a palavra de Deus diz: mas todos quantos creram no seu nome, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Deus deu o poder de te dar uma nova identidade. Deus te deu o poder de fazer novas todas as coisas. Deus te deu o poder de pegar a sua história, tudo aquilo que deu errado até aqui, e você falar: olha, fica para o passado, vamos liquidar a fatura, vamos perdoar quem te magoou e vamos começar uma nova história. E é isso, a mensagem de hoje, o início da nossa série Inteligência Espiritual, te convida a dar este passo de fé, te convida a fazer esta entrega com o Senhor, te convida a fazer esta aliança com Deus, a renovar os teus votos, a renovar a tua fé, a renovar o teu propósito de vida, e dizer o seguinte: olha, recentemente eu estou vivendo um processo de reestruturação onde eu trabalho. Muitos amigos meus têm sido dispensados de suas atribuições. E pode ser que eu seja dispensado da minha atribuição. Mas é interessante que às vezes eu estou conversando e alguns mostram uma preocupação, uma questão, uma agonia, uma falta de paz. E eles me perguntam assim: Oswaldo, você não está preocupado? E a resposta que eu falo é o seguinte: olha, eu não sou definido por esta função. Eu não sou definido por este projeto. Eu sou definido por um propósito maior. Eu sei pelo qual o meu coração bate e o motivo pelo qual eu ainda respiro. Eu vim a este mundo para causar um impacto neste mundo. E então, por que ficar preocupado com aquilo que está fora do meu controle? Uma coisa eu sei: nenhum fio do meu cabelo cai sem que Deus esteja no controle. Uma coisa eu sei: Ele não vai deixar faltar nada na minha vida. Uma coisa eu sei: o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, o que devemos fazer? Devemos refazer nossa aliança, irmãos. Porque este mundo vai passar, tudo aquilo que nós desejamos deste mundo vai passar, tudo aquilo que você construir vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. O convite hoje então eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu quero renovar meus votos, eu quero renovar minha aliança, eu quero renovar a minha trajetória, eu quero buscar no meu caminho de espiritualidade. Eu quero que o Espírito me ajude a ter domínio sobre a forma como eu me relaciono com os outros, sobre o meu amor, a paz que eu sinto, a minha paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Este é o primeiro passo. E a partir daqui, nós começamos então uma nova jornada. E você é meu convidado a estar domingo após domingo dissecando este texto bíblico. Amém? Vamos orar então. Vamos orar. Vamos fazer nossas renovações de voto. E nós vamos fazer um tempo de oração, de busca do Senhor, de renovação. Eu queria que fosse um tempo bem suave aqui nosso, um violãozinho, uma percussão bem baixinha, tá? Um louvorzinho bem calminho, porque eu quero que você tenha a chance de você ter esse tempo com Deus. De você poder falar com o Senhor,
E eu quero te dar a chance de orar com você que deseja uma oração, você que deseja a ajuda de Deus neste momento, você deseja, olha, eu estou fazendo uma entrega e eu preciso da ajuda de Deus. Eu gostaria de orar por você. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor, comece a renovar os seus votos ao Senhor. E eu quero chamar aqui aquelas pessoas que desejam renovar os seus votos, ou que desejam fazer um voto ao Senhor pela primeira vez, ou que não seja a primeira vez, mas você deseja botar um ponto final na volatilidade espiritual da sua vida, você deseja buscar o Senhor com intensidade. Então, em nome de Jesus, saia do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar com você, eu quero juntamente com meus irmãos orar por você, amém? Então faça isso em nome de Jesus, saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você, faça isso em nome de Jesus.